esse que é o problema. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, Aline. Quem mais está aqui conosco? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia. Que horas? Márcio já são o quê? São 11 horas da manhã aí, Márcio? Já? Não, 11 não, né? São... 11 horas, né? 11 horas da manhã aí. Bruna também. Sejam todos bem-vindos. 10h50, isso aí. Quase no horário do almoço já, aquele horário do rango, da fome. Não é isso? Bom dia, Bruna, tudo bem? Também, né? A Bruna tá quase no horário do almoço também. Hoje aqui a gente vai fazer o papo matinal improvisado aqui, né? Eu tô no carro aqui, tô de carona. A Rejane tá dirigindo ali, ó. Já tomou uma buzinada, perdeu a concentração aqui. Ela fica nervosa quando eu mostro ela aqui. Bom dia, mãe, tudo bem? Sua benção. Bom dia, Rose, tudo bem? Seja bem-vinda. Sobretudo o pessoal aí que tá chegando a primeira vez aí no papo matinal, permanece aqui conosco, tá? É uma parada que eu sempre falo com vocês. Quem me acompanha aqui, vocês vão ver a importância desse exercício. Permanecer nas coisas, né? Manter a presença. A gente vai falar de um assunto legal hoje e vai ser um tanto quanto improvisado. Estou dentro do carro, mas quero dividir com vocês aqui uma experiência legal aqui que a gente está vivendo. É o seguinte, né? A gente está no meio de uma mudança, né? Muito em breve aqui a gente vai sair do Rio de Janeiro e já é a nossa nona mudança? Nona mudança, cara. A gente tem 10 anos de casado. Estamos fazendo a nossa nona mudança. E mudança é aquela correria, né? Há uns 2 dias atrás a gente estava pensando assim, não, tá tudo certinho já, é só chegar lá agora e mudar. Vamos só dar uns arremates finais lá quando a gente chegar lá em casa, a gente dá uma olhada. Bem, ontem saímos 1h da manhã do apartamento, sem ter finalizado todas as coisas que a gente tinha se proposto a fazer, né? Então é impressionante como as coisas vão crescendo, né? Esqueci de fazer isso, esqueci de fazer aquilo. E aí, essa foi a correria aí do dia de ontem. Mas eu queria me prender assim a uma coisa para falar com vocês o seguinte: existem algumas virtudes que, de tempos em tempos, né, a sociedade, algumas virtudes saem de moda. Vocês já repararam isso? Existem algumas virtudes que elas só vieram à tona quando a civilização se tornou cristã. Por exemplo, lá no mundo grego, humildade, por exemplo, não era uma virtude. Humildade não era uma virtude. Humildade, muito pelo contrário, era um sinal de fraqueza. Ou seja, se eu me diminuo, se eu tenho uma concepção diminuída da minha pessoa, ou às vezes excessivamente realista, pouco inflada, isso não era visto pelos gregos como uma virtude. A humildade é uma virtude que vai aparecer e que vai surgir sobretudo quando o mundo vira cristão. A generosidade também, em certo ponto, né? O amor, ele se popularizou entre os cristãos. Tanto é que na Sagrada Escritura, uma das marcas de se reconhecer um cristão era essa, né? Vejam como eles se amam. Está lá nos Atos dos Apóstolos, que era a marca como os cristãos se reconheciam. Eram reconhecidos pela forma como amavam, como se doavam, como se entregavam uns pelos outros. Então, de tempos em tempos, existem algumas virtudes que aparecem e outras virtudes que saem de moda. E, especificamente no tempo em que a gente vive, hoje, existe ainda uma outra questão, né, que é a perda de significação das virtudes, né? Assim como também uma maquiação dos vícios. Uma maquiação dos vícios. O que eu tô querendo dizer aqui com vocês? Eu acho que algumas mudanças, algumas dialéticas que eu já fiz aqui com vocês, né? Quando a gente fez a... Pronto. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Continuam me ouvindo, né? Algumas maquiações que a gente fez com o tempo diante de algumas virtudes. Eu já fiz algumas
polarizações aqui com vocês. Por exemplo, a questão da procrastinação e preguiça. Hoje está em moda se falar procrastinação, né? E aí tem um monte de gente na internet dizendo o seguinte: procrastinação não é preguiça. Mais ou menos. Se a gente for pensar no conceito atual que a gente tem de preguiça, realmente não é. Mas se a gente for pensar no conceito mais antigo da preguiça, como os antigos viam, aí sim é preguiça. O próprio vício da gula, por exemplo, ele hoje tem um nome pouco completo. Pera aí, pessoal, rapidinho, só um instantinho aqui que eu vou ter que dar um gás aqui no... que a Regiane precisou sair do carro aqui, rapidinho. Já vou... Ah não, ela tá vindo aqui já. Senão eu ia ter que estacionar o carro aqui. Mas enfim, o próprio nome da gula, por exemplo, ele se esvaziou de significado. Porque para os antigos, a gula não envolvia simplesmente esse sentimento de empanturrar-se, né? Comer pra caramba e tudo mais. A gastroemargia, como era chamado, né? A loucura do estômago, envolvia outras coisas. Como, por exemplo, o comer em excesso, o comer antes da hora, o comer de uma forma refinada, ou seja, aquelas pessoas que só querem comer essa comida agradar o paladar. Então observa que tudo isso era visto como gula, como uma loucura do estômago. Então alguns nomes perderam o significado e outros nomes meio que alguns perderam o significado, alguns sumiram, outros substituíram. Então veja que a gente já tem um problema desse da parte da linguagem quando a gente vai falar sobre a questão das virtudes. E é natural que seja assim, porque virtude é uma realidade muito imaterial, né? Então ela vai acompanhando um pouco o percurso da sociedade. Mas é sempre importante a gente lembrar uma coisa, para a gente não ser inocente diante desses problemas, né? Sempre importante a gente lembrar de uma coisa. A vida que a gente vive, a vida material que a gente vive, ela segue normalmente uma proposta ideológica. O Olavo de Carvalho costumava dizer uma coisa pra gente, que era o seguinte: tudo aquilo que acontece no mundo material aconteceu antes no mundo ideológico, no mundo da filosofia. Então não existe movimentos inocentes no jogo de xadrez da vida. As coisas elas acontecem seguindo um curso de um pensamento. Então algumas virtudes saem de moda, inclusive mostrando uma tendência do tempo. Uma das tendências que nós vivemos no nosso tempo é o seguinte: para de se culpar, tá? Para de ficar se pressionando que você deveria ser melhor, que você deveria fazer isso, que você deveria fazer aquilo. Para de fazer isso, tá? Você está passando por isso porque isso é uma doença, é uma coisa exógena a você, entendeu? É exógeno. Então, por exemplo, o que você tem não é uma preguiça, é procrastinação. Isso aí está acontecendo porque o teu circuito de recompensa, né? Você está viciado em dopamina. Ah, esse mundo é tão mal, né? Esse mundo é tão mal, te deixa assim. Então você perde um pouco aquela questão do envolvimento da tua consciência. Só que isso, por que eu digo para vocês que isso é macabro? Porque se a tua consciência não se envolve, se você considera que uma coisa é simplesmente um problema exógeno, você não se responsabiliza por aquilo e você não melhora. E é dentro desse contexto que eu quero falar com vocês sobre o tema do nosso papo matinal de hoje, né? Quando a gente diz que a pobreza de uma riqueza, foi o tema que eu escolhi. A pobreza, sobretudo a pobreza evangélica, ou seja, evangélica não no sentido da pobreza dos evangélicos, mas a pobreza prevista no evangelho, ela sempre foi uma virtude dentro da vida dos cristãos, né? A pobreza, ela sempre foi vista como uma forma de se identificar com Deus. Porque lá em São Tomás de Aquino, quando você pega no primeiro tomo, ele vai destrinchar um pouco sobre quem é Deus. Uma das coisas, né, que a gente vê lá é que Deus é simples. E o que é uma pessoa simples? O simples, ele não é o contrário do difícil. O simples, ele é o contrário do complexo. Então veja, a nossa vida, muitas das vezes, ela não é difícil, ela é complexa. Ela é complexa. Ela significa que a gente fica dando tiro para muitos lados ao mesmo tempo. E sobretudo no tempo que a gente vive hoje, no momento que a gente vive hoje da história,
quando a sociedade ela deu um boom tecnológico. Porque assim, é difícil, se a gente não estuda história, eu até falei de história ontem, né? Se a gente não estuda um pouco, se a gente não olha um pouco para o passado de uma forma mais atenta, é difícil perceber essas coisas que eu tô falando para vocês. Por quê? Porque o ser humano ele vive no máximo 100 anos. Então a gente entra num tempo, entra na história e vai viver aquele momento sem muita consciência do todo, tá? É como se você chegasse no meio de um filme que já está rolando há muito tempo e você participa só de um trechinho dele, de uma cena dele. E se você não conhece o início do filme e a proposta de roteiro para o final do filme, você fica perdido na história. E isso está acontecendo muitas das vezes conosco. Porque nos últimos 100, 200 anos, o que aconteceu de uma mudança significativa na história? O homem começou a aprender a operar o mundo tecnologicamente de uma forma brilhante. A gente acha que o conhecimento evoluiu, mas não é o conhecimento que evoluiu, é sobretudo o conhecimento tecnológico. O homem não aprendeu melhor a causa das coisas, mas ele aprendeu a usar melhor as coisas. Então veja, só nos últimos 200 anos surgiu carro, surgiu telefone, surgiu televisão, surgiu anticoncepcionais, outros medicamentos capazes de curar uma série de coisas, obras de engenharias magníficas, robótica, inteligência artificial, milhões de coisas que não nos ajudam a entender melhor o mundo, tá? Essas coisas elas nos ajudam a operar tecnologicamente melhor o mundo. A gente consegue hoje fazer coisas com mais facilidade. E obviamente também que a gente consegue hoje ter mais fartura nas coisas. Porque veja, se eu melhoro a tecnologia, por exemplo, da produção de alimentos, eu tenho fartura de alimentos. Se eu melhoro a tecnologia do transporte, eu melhoro o meu deslocamento. Então eu consigo passear e visitar lugares que eu jamais imaginei que eu iria conseguir. Então a nossa vida começou a ficar complexa. Por quê? Porque começaram a surgir muitas necessidades. Quantas necessidades? Olha para a tua vida hoje aí, tá? Você que está aqui me assistindo agora, nesse momento. Olha para a sua vida e se pergunta quantas necessidades criadas você tem. Você consegue hoje imaginar a tua vida, né, sem um celular? Você consegue imaginar a tua vida hoje sem um celular? Será que hoje me assistindo muito provavelmente pelo celular? Mas você consegue imaginar a tua vida sem celular? Tu consegue imaginar a tua vida hoje? Isso para alguns até conseguem, né? Mas a grande maioria consegue imaginar a vida sem carro, sem um transporte público comum eficiente, sem ter conhecido um outro lugar diferente, sem algumas diversões, sem alguns tipos de comida hoje. Por exemplo, até mesmo pessoas hoje, para comer saudável, come saudável, mas uma série de alimentos preparados, né? Tem ali um toque de industrialização, um toque de conservação do alimento, um toque de uma série de coisas. Então veja como que a nossa vida foi se tornando dependente de uma série de coisas. E hoje o que a gente vê? Por que eu fiz o link aqui com a questão da minha mudança, né? Cara, é impressionante. Assim como hoje a gente não consegue viver na plenitude a questão da pobreza. Como que isso é difícil de se viver. A grande verdade é que poucos de nós sabemos o que é ser pobre mesmo. Poucos de nós sabemos o que é ter uma vida simples. O que é não tornar a nossa vida complexa. Veja que na própria pobreza hoje existe uma complexidade grande. Por exemplo, hoje você vai na rua aí, né? Se você, pelo menos nas cidades grandes aqui, você vai no Rio de Janeiro aqui, você passa na cidade grande. Os mendigos que você encontra, eles não passam fome, tá? Eles não passam fome. Eles têm até outras necessidades, às vezes tem necessidade de teto e tudo mais. Agora a fome é difícil ele passar, porque existe uma fartura na sociedade muito grande de comida. Então mesmo que eles precisam recorrer ao lixo, eles vão comer. Agora, nem sempre foi assim. A nossa sociedade já passou grandes momentos de fome. E na minha mudança eu me peguei vendo isso, né? Por mais que às vezes em algum momento da vida a gente passe alguma necessidade financeira, alguma dificuldade, eu ia arrumando assim, né, meu armário e vendo, cara, eu tenho quase que jogar minhas roupas pela janela. Porque mesmo que eu olhe no meu armário e veja assim, cara, eu não tenho roupa para tal ocasião, não tenho roupa. É muita roupa, tá entendendo? É muita coisa. Mas que eu digo o seguinte, putz,
Cara, tem nada para comer. O nada para comer eu tenho um biscoito no armário, eu tenho ali uma ou outra coisa dentro da minha geladeira, eu tenho alguma coisa já congelada. Cara, é impressionante como que a nossa vida hoje, ela não experimenta essa questão da escassez. Ela tá sempre vivendo uma vida muito complexa e pouco simples. E isso é muito complicado, por quê? Porque o ser humano ele lida muito mal. O ser humano lida muito mal quando ele tem muita coisa para ele dar atenção. Eu sempre falo para vocês aqui, e a gente teve aqui com o professor Diego Reis, há 2 papos matinais atrás, existe uma coisa central na teoria das 3 pessoas da personalidade. São 2 coisas assim que antes da gente falar das 3 pessoas, é importante a gente ter bem na nossa cabeça. Uma delas é o valor de uma presença. E depois o domínio. A gente esquece o valor de uma presença. A gente hoje está tão saturado de presenças na nossa vida. Porque veja, quando a nossa vida é complexa, o que a gente está saturando? As presenças. E naturalmente o que vai acontecer? Quando a gente está diante de muitas realidades ao mesmo tempo, a gente não vai conseguir dar atenção a todas elas. Então veja, se eu estou aqui com a televisão ligada, o rádio ligado, vendo o meu celular, com meu filho aqui do lado, minha esposa pedindo alguma coisa e meu chefe me cobrando outra coisa no trabalho, eu não vou conseguir ter atenção a todas essas coisas. Então, grande parte dessas relações, elas vão fluir na minha vida de uma forma superficial. Tá entendendo? De uma forma superficial. E quando eu saturo demais o meu sistema com esses excessos de presença, eu perco a profundidade da vida. E se eu perder a profundidade da vida, eu perco o sentido dela. Eu perco o sentido. E aí eu já não sei mais, eu não tenho mais ânimo para fazer nada. E é aí que isso se manifesta muitas das vezes na nossa vida como uma depressão, como uma ansiedade. E eu já não sei nem de onde vem, porque minha vida está tão complexa. Então vejam, o grande remédio para a nossa vida hoje, para essa vida moderna que a gente está vivendo, é uma pobreza. E essa pobreza, ela não se refere simplesmente à pobreza material, não significa de você não ter dinheiro, mas significa que você precisa estar com o espírito leve das coisas. Você precisa estar pouco apegado às coisas, pouco apegado aos seus bens materiais, pouco apegado a um cargo que você tem, pouco apegado a uma série de presenças que você exige para que o seu dia aconteça. Então, é televisão ligada, é milhões de sites na internet acompanhando, é um monte de perfil no Instagram, é um monte de diversão que você exige. E quando você torna a tua vida mais simples, você tem a disponibilidade de estar atento a uma só presença. As melhores pessoas que eu conheci na minha vida, os grandes gênios que eu tive a oportunidade de conhecer ou conviver, todos eles tinham uma coisa em comum. Eles tinham um foco de atenção. Um foco de atenção e estavam presentes ali. E isso permitiu a eles fazer o seguinte: participar de todas as realidades humanas como todo mundo participa. Ter uma família, ir ao supermercado, ir à igreja no final de semana, mas a diferença é que eles tinham uma qualidade de presença diferente, que permitia a eles verem o que todo mundo vê, mas perceberem aquilo que ninguém percebe. Eu até costumo usar esse exemplo, né, com alguns amigos, e em alguns atendimentos eu falo disso também, que é o seguinte: muitas pessoas viram já uma maçã cair da macieira, mas poucas pessoas perceberam a lei da gravidade. Precisou de Newton para poder perceber isso daí. Então muitas pessoas veem a mesma realidade, mas poucas pessoas realmente percebem o que está acontecendo ali. A gente acabou de passar o período do Natal, né? E uma das virtudes que a gente celebra do presépio, de Cristo no presépio, é exatamente a virtude da pobreza. Jesus escolheu nascer pobre, né? De uma família sem bens. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, não teve nem sequer um lugar para nascer, não tinha bens, não tinha riquezas. Ele veio realmente numa vida simples,
Uma vida sem muitas... São Francisco de Assis, ele falava uma coisa interessante. Ele dizia o seguinte: o problema de você ter muitas riquezas é que depois de você ter muitas riquezas, você precisa proteger as suas riquezas. Então, falando numa linguagem moderna, se você tem muitas riquezas, hoje você tem que ter seguros, você tem que ter segurança, e você vai tornando a tua vida complexa. A tua vida vai precisando ter muitos pontos de atenção. Só que será que realmente tudo isso é necessário para a tua felicidade? É necessário para você viver? Para você poder viver bem? Então, se a gente quer melhorar um pouco na nossa vida, a gente precisa trazer para si um pouco essa questão, trazer à moda novamente essa virtude da pobreza. Quebrar no nosso crítico essa concepção de que para a nossa vida ser feliz é necessário eu ter uma série de coisas. Sabe, esses checklists intermináveis? E lembrar sempre que quando a gente está falando de pobreza, não estamos falando de uma relação diretamente com o dinheiro. Então veja, se para você a tua vida feliz ela tem milhões de exigências, né? Eu tenho que estar com um corpinho na marca para o carnaval, eu tenho que ter o dinheiro para poder viajar para tal lugar, eu preciso já estar com a pessoa, com fulano, ciclano em tal lugar. Veja quantas exigências você colocou na tua vida. Exatamente, é o que o Paulo está colocando aqui, né? Uma pobreza de mentalidade, é o que a gente chama da pobreza espiritual, né? Nesse sentido. É a pobreza espiritual, a pobreza do espírito. Que também a gente não pode confundir com a pobreza de espírito num sentido negativo, né? Como se eu não tivesse recursos espirituais. Não é isso. Mas é uma pobreza, é um caminho, né? de pobreza através de uma visão espiritual da vida. É tornar a vida do complexo para o simples, para que a gente possa ter foco de atenção. O que são, meus amigos, o grande surto de TDAH que a gente vive na nossa sociedade hoje? Será que todos eles realmente têm fulcro em um problema fisiológico? Ou será que a gente não tem, muitas das vezes, um TDAH adquirido? Uma doença da nossa atenção. Uma doença da atenção porque nós temos uma vida complexa. Uma doença da atenção porque nós perdemos a capacidade de ser simples. Porque nós criamos uma série de necessidades para que a gente pudesse ser feliz na vida. Eu queria deixar para vocês aqui alguns exercícios e algumas possíveis práticas para esse exercício da simplicidade. A primeira delas é o seguinte: faz o exercício hoje, meu amigo, de não reclamar da tua vida. Isso é um grande exercício de pobreza. Isso é um grande exercício para a gente jogar fora esse menino mimado que está dentro da gente, essa pessoa mimada que está dentro da gente. A gente aprender a aceitar a circunstância da nossa vida. Para de reclamar. Para de reclamar. Vive um pouquinho aquela realidade que eu contava para vocês em outra live lá, que tem bem estampado no altar da capela do Colégio Naval. Isso para mim sempre foi muito simbólico, né? Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Aprender a se resignar diante de uma vontade maior do que a nossa. Esse espírito revolucionário que a gente vive hoje, ele nos leva a crer numa coisa que é falsa, que é essa ideia de quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Como se tudo na vida a gente precisasse dar um input. Meus amigos, o nosso espectro de atuação ele é muito pequeno, tá? Nem tudo a gente consegue controlar. Muitas das coisas na vida nós precisamos aceitar e encontrar o sentido nela. O Emerson está colocando aqui: a gente fala que o tempo passa rápido, mas penso que é porque fazemos tudo rápido e sem aproveitar aquele tempo. Exatamente. Exatamente, Emerson. A gente não aproveita o tempo e a gente não vive inteiramente ele. A gente não consegue estar presente e curtir essa presença, né? E curtir essa presença. A gente está sempre afogado no tempo. Sempre afogado no tempo. Então é isso que é importante a gente pensar, né? Então, uma primeira dica que eu queria deixar para o dia de hoje de vocês: evitem reclamar. Segundo, contentar-se com aquilo que se tem. É claro que na vida a gente deve trabalhar para melhorar nas coisas, mas eu preciso olhar a minha circunstância e saber o que é moral eu buscar. Então veja, sendo muito sincero para vocês aqui, dividindo uma realidade comigo. Eu sou militar, né? Então assim, eu não estou satisfeito com o meu corpo. Eu ando meio pesado, isso me deixa um pouco mais abatido.
Só que eu tô numa realidade que, cara, eu tô no meio de uma mudança, tenho 5 filhos, né, tenho que estruturar um pouco a vida da minha família. Não é lícito eu, no meio disso tudo, pegar e falar assim, peraí que eu vou ali na academia, peraí que eu vou ali correr agora, vou iniciar uma dieta restritiva aqui agora, né, comprar alguns materiais aqui para poder fazer Cara, muitas das vezes para mim hoje a comida tem sido a comida que dá, no tempo que dá. Então percebam que a nossa vida ela precisa entrar dentro de uma hierarquia. Isso também poupa a gente de algum certo tipo de estresse, porque, se eu começo essa neura agora de tenho que emagrecer a qualquer custo, olha a preocupação, olha isso me angustiando, olha isso comprimindo o meu peito. Só que é o seguinte, para tudo há um tempo, a vida está me exigindo uma outra coisa nesse momento. Ou talvez aquela angústia que algumas pessoas enfrentam pela vida intelectual. Eu preciso começar a estudar. Cara, mas tu tem aí uma vida por 4 filhos, 3 filhos. Tá lá vivendo no emprego, lá o emprego exigindo pra caramba de vocês. Cara, a tua circunstância não tá falando isso pra você agora. Tua esposa exigindo atenção. Então a tua vida intelectual ela vai se desenvolver na tua circunstância, na tua vida. Entendeu? Então é importante ter um pouco desse olhar para a gente aprender a viver um pouco mais essa questão da pobreza, né? Nesse sentido. Não no sentido como eu coloquei aqui, financeiro. Também às vezes. Mas descomplexando a vida, né? Tornando a vida simples. Porque Deus é simples. Deus está na simplicidade. E a gente precisa, sobretudo, para poder se desenvolver na arte da vida interior, numa boa mentalidade, ter paz. E você não consegue ter paz quando tua atenção ela está disparada para tudo aquilo que acontece. Um terceiro ponto e último aqui, né, para a gente poder fechar a nossa live hoje, é o seguinte: quem tem que cobrar alguma coisa de vocês são as exigências vocacionais de vocês, tá? Então não permita que o mundo fique exigindo um ritmo de vocês que não condiz com a vida de vocês. Então, por exemplo, te mandei o WhatsApp lá, você não respondeu. Cara, se fosse muito urgente, por que tu não liga? Então você tem que viver a serviço das pessoas que te mandam o WhatsApp? Depende. Por exemplo, aqui no meu WhatsApp aqui, eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas está marcado lá com uma certa prioridade a minha esposa. Se minha esposa me convoca, eu tenho que atendê-la, né? Ela é a minha responsabilidade vocacional. Meus filhos são minha responsabilidade vocacional. Dentro do meu aspecto da minha profissão, os meus chefes são minha responsabilidade profissional. Meus pais são meus pacientes são responsabilidade profissional, minha responsabilidade profissional. Essas pessoas têm que ter uma certa prioridade, tem que ter uma hierarquia na minha vida. Agora, eu não posso ficar escravo de cobranças exógenas. Tá entendendo? Isso em tudo na vida. A gente está vivendo um período agora que vive uma série de exigências familiares, né? É passar o Natal com a mamãe, é passar o Ano Novo com o papai, é passar com a sogra, com não sei o que, tal. Cara, hierarquiza isso na tua vida e veja quem tem o poder de te cobrar. Não adianta a gente querer dizer o seguinte: ninguém tem o poder de me cobrar em nada, né? Eu não devo nada a ninguém. É uma mentira isso. Deve sim. Deve sim a muita gente. Eu devo aqui fidelidade à minha esposa, eu devo atenção aos meus filhos, eu devo obediência aos meus chefes. A gente deve muitas coisas. Agora, eu não posso colocar tudo dentro do mesmo pacote, porque isso vai tornar a tua vida complexa, isso vai tornar a tua vida comprimida, isso vai roubar de você essa pobreza espiritual que te permite ver as coisas, né? No Sermão da Montanha diz lá assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus, é óbvio que Jesus fala no Sermão da Montanha do reino que haverá de vir, mas é também do reino que já está entre nós, que está no meio de nós. A pobreza é a chave para a gente aprender a tomar posse daquilo que deve ser nosso, daquilo que é nosso. Então, hoje, se você precisa retomar o controle da tua vida, retomar o controle da tua vida familiar, do teu casamento, veja se não falta para você um pouco de pobreza. A pobreza é a chave para a retomada desse controle. Tá bom, meus amigos? Tudo de bom. Me desejem uma boa mudança. Compartilhem essa live com os amigos, tá? E muito em breve, se Deus quiser, a gente vai voltar às lives sistemáticas. Eu ainda tenho alguns convidados para trazer para vocês aqui. E a gente segue com o nosso papo matinal. Lembrem
hoje de tentar, de alguma forma na tua vida, viver um pouquinho da pobreza, tá bom? Tudo de bom para vocês, obrigado pela presença de vocês aqui conosco, tá? Fiquem com Deus e até a próxima.